Gente, hoje é a segunda live do nosso Projeto 2020. Oi, Thaís. Como vocês já sabem, toda quarta-feira, às 8h20, faremos lives durando só 20 minutinhos, abordando temas da carreira jurídico-ambiental e também temas técnicos. Hoje, o nosso tema é due diligence ambiental. Eu fiz alguns posts sobre isso na semana passada e todos os posts dessa semana estão sendo dedicados a esse tema, que é um tema muito importante. Várias pessoas trabalham com isso e tem ficado muito em voga em todas as transações financeiras e tudo que tem acontecido. O André vai explicar um pouquinho melhor. E tem uma surpresinha hoje, que eu já comentei lá nos stories e falo de novo. Quem ficar com a gente no Telegram até sábado vai poder baixar um checklist feito especialmente por nós, para caso você seja contratado para uma due diligence, você lembre de todos os aspectos ambientais que você precisa avaliar. Não deixe nada de fora, seu cliente fique seguro. Então, para abrir a live de hoje, eu estou aqui olhando a hora, para ficar certinho. Vamos começar do básico, o basicão, que é o que é um processo de due diligence ambiental. Explica para a galera. Tá bom, pessoal. Tudo bem? Obrigado a todos que estão presentes. Olha, due diligence ambiental é se fosse uma vistoria prévia que você faz no local, num site, numa empresa que você pretende adquirir. Então, a due diligence ela tem um campo de atuação dentro dos processos de fusão, de aquisições entre empresas, né? Essas empresas, elas vão querer saber, por exemplo, o que elas estão adquirindo, qual é a qualidade do produto que ela está adquirindo, né? E essa qualidade do produto também envolve questões ambientais, principalmente se a empresa que você está adquirindo, ela exerce uma atividade potencialmente poluidora. Então, a due diligence, que é uma diligência prévia à decisão de compra, ela funciona como uma vistoria naquele negócio para saber se aquele negócio tem condições de venda e qual é o preço. Pensa numa compra e venda de um carro, né? Você vai lá ver se o motor está bom, se o estofado está bom, se a documentação do carro está boa, se ele está licenciado, se tem multa, se não tem. Basicamente é isso que uma due diligence faz, só que faz entre empresas, né? Então, dependendo do tamanho da empresa, você tem uma due diligence de grande complexidade ou due diligence de pequena complexidade. Due diligence, ela vem do termo devida diligência, né, em inglês. E a ideia realmente é que tanto quem vende quanto quem compra tenha certeza absoluta daquilo que está vendendo e daquilo que está comprando. Para que você não compre um terreno, por exemplo, que lá na frente você descubra que estava contaminado. Você pagou um preço X, você achou que estava comprando uma coisa X e, na verdade, você estava comprando um Y. Então, a ideia é que sejam feitas todas as diligências, todas as pesquisas necessárias naquele terreno, naquela área que está sendo comprada, ou incorporada, ou até alugada, que você veja tudo, como o André falou, como se você fosse comprar um carro usado, veja se está tudo ok antes de fazer a compra. A due diligence ambiental, ela é um setor de uma due diligence. Você vai ter a área fiscal, você vai ter a área tributária, você vai ter a área ambiental, você vai ter a área previdenciária, enfim. Quando você compra uma empresa, você está trazendo para o seu patrimônio todo aquele ativo, mas também todo o passivo. Então, a due diligence ela vai quantificar o passivo, quantificar o ativo, para fins de ajuste do preço final. E vamos contar um pouquinho para o pessoal qual que é o papel do profissional de meio ambiente, no caso nosso, e o papel do advogado. Vou começar aqui já com o papel do profissional de meio ambiente. Suponha que você está envolvido na transação de um único terreno. Você faz parte de uma empresa que quer comprar ou incorporar um terreno. Você é da equipe de meio ambiente e ficou responsável por avaliar tudo que precisava ser avaliado para a compra daquele terreno. Então, o profissional de meio ambiente vai precisar olhar questão, por exemplo, de licença, do cumprimento de condicionantes, a gestão de passivo ambiental, a existência de passivo, se existe, se esse passivo é de conhecimento do órgão, qual é o tamanho, quanto é que você precisa gastar para remediar, para fazer uma intervenção nessa área. Você vai precisar olhar questões de efluente, se tiver, de resíduo, de comunidade no entorno daquela área. Então, assim, todos os aspectos possíveis ambientais que você imaginar, se tiver problemas de emissões, você vai precisar olhar. Tudo você vai fazer um levantamento
na licença, em todos os processos que aquela área já passou, né? Se ela tiver recebido algum ofício do órgão ambiental, se ela tiver alguma questão com o Ministério Público, você vai olhar tudo isso para saber se aquelas informações já são suficientes para o que a sua empresa quer ou o seu cliente quer, ou se você vai precisar sugerir ou solicitar estudos adicionais para que você tenha todas as informações para tomar a decisão. Aí, André, qual é o papel do advogado, então? Olha, o advogado tem um papel fundamental também numa due diligence, porque no final e ao cabo, né, o advogado ele vai ficar responsável, não só o advogado, né, mas a equipe de advogados, né, dependendo do tamanho da fusão e da aquisição que você está falando, você vai ter uma equipe de advogados envolvida. Então, o papel do advogado vai ser justamente tomar conhecimento de todas essas situações, e ele vai, ao final e ao cabo, redigir o contrato. No meu caso aqui, quando eu faço uma due diligence ambiental, eu procuro ver, por exemplo, né, a existência de ações judiciais ou de processos administrativos, multas ambientais, que possam estar relacionadas com a atividade desenvolvida por aquela empresa ou por aquele grupo de empresas que vai ser comprado. E aí você tem que calcular qual é o valor que você vai ter que desembolsar, né, no tempo, e isso vai influenciar decisivamente no preço. Segurança do licenciamento ambiental, se aquele licenciamento ambiental está bem feito, se ele vai expirar, se ele está em curso, se ele precisa ser renovado, né? Questões relacionadas ao Ministério Público, por exemplo, se a empresa ela tem demandas no Ministério Público ainda não ajuizadas. A regra principal de uma due diligence é o disclosure. O que é isso, né? É a abertura. Quer dizer, a empresa que está sendo colocada à venda, ela disponibiliza as informações para o mercado e os interessados se habilitam naquele processo de due diligence. Ali eles vão ter uma infinidade de documentos e de informações para analisar e também pelas visitas técnicas. Não é isso, Camila? Exatamente. Visita técnica é uma coisa que não é obrigatória, mas é altamente recomendada. E falando em obrigatória, eu esqueci de comentar que um profissional ambiental ele não precisa ter uma formação específica para atuar com isso. Mas é muito importante que você tenha bastante conhecimento em sua área. Mas sendo um engenheiro ambiental, sendo um gestor ambiental, um biólogo, não importa. Se você tiver bastante conhecimento na área ambiental, atuar com isso. E melhor, se você tiver conhecimento da empresa ou do empreendimento que está sendo transacionado, melhor ainda, porque mais seguro você vai ficar em relação às informações que serão prestadas para as duas partes. Aí, André, acho que a gente pode falar de um caso prático. Eu ia falar das normas, mas eu fiz um post, né, gente, sobre as normas ontem. Aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês não estão se comunicando com a gente hoje. Se vocês tiverem dúvidas, escreve aqui no comentário, escreve aqui pra gente. É importante as dúvidas para a gente saber se a gente está sendo claro, descomplicado. Exatamente. Né? Ou não. E se era isso que vocês queriam saber, né? Sobre o tema, de repente vocês queriam saber outra coisa, a gente está aqui viajando. Então, ajuda a gente a não viajar. Então, eu fiz um post ontem sobre quais as normas que existem a respeito desse tema. Não existe uma norma brasileira específica para due diligence, existem algumas normas internacionais. Conta pra gente de um caso prático que você tenha conhecimento ou tenha participado com a devida licença poética, porque due diligence, gente, só uma parte aqui, quando você participa de uma, você já assina um termo de confidencialidade. É comum que você não possa falar sobre aquilo durante 1 ou 2 anos, tá? Mas conte lá, André. Então, vou começar desse gancho que você acabou de me dar. Você assina um termo de confidencialidade porque, como eu te falei, né, é uma oferta pública de venda, né? Então, assim, você tem várias pessoas interessadas. Às vezes, esse processo ele é um processo sigiloso. As empresas que estão interessadas na compra do site ou da empresa que está sendo colocada à venda não sabem da existência de outras empresas, né? Então, existe uma série de questões sensíveis, concorrenciais envolvidas, né? Então, assim, o sigilo é fundamental numa due diligence ambiental, numa due diligence de uma forma geral, né? E uma due diligence ambiental também, porque você vai ter acesso ali a informações muito sensíveis da empresa também, informações muito internas da empresa. Você vai analisar a documentação da empresa e você depois não pode ficar fazendo comentários a respeito ou tornando públicas aquelas informações que você obteve. Por isso, o termo de confidencialidade. Mas vamos direto ao caso concreto, né? Que eu acho que é importante. Óbvio que eu não vou falar
né? Eu vou falar empiricamente, não vou falar sobre o caso concreto, indicando nomes e locais, etc. Liberdade poética, liberdade poética. É um estudo de um caso, mais ou menos, né? Vamos supor que uma empresa que exerça uma atividade potencialmente poluidora esteja interessada em comprar uma concorrente, né? Só que essa concorrente, ela está espalhada pelo mercado brasileiro, né? Ela é uma concorrente que ela tem vários negócios em diversos estados da federação. E pior, esses negócios, pior ou melhor, né? É muito capilarizado, ou seja, esses negócios que estão sendo colocados à venda, eles não estão colocados em grandes capitais ou grandes cidades, né, do Brasil. Estão colocados no interior do Brasil. Só que, para você fazer uma due diligence ambiental, o mais seguro é que você faça análise site a site, que você vá a cada negócio que está sendo comprado e você avalie aquele negócio como um negócio único, né? Depois ele vai fazer parte de um todo e você vai quantificar aquele todo. Impossível, nesse caso concreto, a gente fazer essa análise no tempo e no modo que era destinado, porque eram, vamos supor, 500 sites localizados todos em estados da federação distantes das grandes capitais, né? Então, assim, economicamente fica quase que inviável e com relação ao tempo também fica muito inviável, né? Então, decidiu-se fazer uma due diligence por amostragem. Ou seja, eles pegaram, né? A equipe de meio ambiente pegou 10, 15 sites em cada local, dividiu-se aquilo ali, estabeleceu-se uma estratégia da amostragem, né? Para ela ficar o mais fidedigno possível, né? E foi feito um relatório de passivo ambiental, um relatório de rigidez da documentação ambiental, de cada um daqueles sites, e aquilo ali foi replicado pelo número de sites disponível naquela localidade, de forma a que a gente tivesse não uma visão real, mas uma visão mais aproximada da realidade possível. Nós analisamos todos aqueles relatórios ambientais e, ao final e ao cabo, não se deu conta de que as partes elas não chegaram a um valor, o preço da compra, né, em relação aos demais itens, previdenciário, trabalhista, fiscal, tributário, foi acertado. Mas o ambiental não foi acertado um preço final. Por quê? Porque as empresas elas estavam em funcionamento, né? Tinha essa característica 500 áreas, né? Isso, exatamente, né? Então, assim, tinha essa característica de não ter sido feito uma análise passiva a passiva, ou seja, site a site, né? Então, estabeleceu-se um período de verificação desse passivo ambiental após a compra e uma cláusula ambiental de compensação posterior. O que isso quer dizer? Após a data da compra, até um determinado período, vamos supor, 2 anos, né? Quem comprou ficaria responsável por denunciar a existência de novos passivos naqueles sites comprados que não tinham sido verificados na época da due diligence, né? Havia um processo de denúncia dentro do contrato, né? Um processo de notificação entre as partes, né? Quando a gente descobria a existência de um passivo ambiental, notificava-se a outra parte e a outra parte tinha um prazo para, inclusive, contestar aquele passivo ambiental. Tinha um rol de passivos ambientais que seriam notificáveis, ou seja, você não poderia notificar qualquer coisa, né? Tinha um Vocês não imaginam a briga que isso dá. Exatamente. Por quê? Porque, ao final, né, não se chegou a uma conclusão efetiva de quanto era o valor do passivo ambiental feito após a venda, denunciado após a venda, né? Porque todos os passivos ambientais denunciados à venda foram, ou a grande maioria deles, foram defendidos pela empresa que os vendeu, né? E foi criado um impasse entre as empresas. E isso acabou sendo resolvido não pela forma descrita no contrato, e sim por uma negociação que levou em consideração questões também comerciais, questões de mercado, questões políticas, ou seja, são outras situações que foram colocadas a postos. Por quê? Porque aquela cláusula que determinou uma quantidade de dinheiro a ser desembolsada, por exemplo, né, de acordo com o procedimento de notificação, não deu resultado. Então, não foi um mau negócio para o meu cliente,
né? Muito pelo contrário, foi um Sim, ótimo sim. negócio para o meu cliente. Porém, tem a questão do tempo do passivo ambiental. Se o passivo ambiental tinha sido produzido à época em que a empresa pertencia à vendedora, ou se o passivo ambiental tinha sido produzido à época da empresa, que a empresa já tinha sido vendida, foi uma discussão sem fim entre as partes, né? Porque o passivo ambiental tem essa característica de ser um passivo ambiental dinâmico no tempo. Então, muito cuidado na hora de você produzir um contrato com essa redação, porque você vai ter essa dificuldade prática para você definir qual é a data limite para a responsabilidade de uma parte e de outra parte. Porque você vai ter que sempre pensar nas possíveis defesas da outra parte em relação àquela sua alegação de existência de passivo ambiental. Mas antes da gente encerrar, como eu fiz na live passada, vai ser agora a minha nova mania, minha nova moda. Eu vou contar de alguma briga, algum caos do trabalho. E aí eu vou só encerrar contando esse caos, que isso que o André falou, de você determinar quando aconteceu uma contaminação ou de quando é um passivo, na hora de você devolver um terreno alugado ou comprar um terreno, que tem a ver com a due diligence, mas não necessariamente. Isso era o que mais dava briga. A maior briga que eu tive na história da minha vida na empresa foi por causa disso. E, cara, as pessoas todas brigando horrores. Não, porque está aqui provado que começou no ano tal. Não, no ano tal não começou, não. Foi antes. Gente, e assim, contaminação não tem data de nascimento, né? Então, realmente é muito difícil provar. E o mais legal é que o que acontece é exatamente isso que o André falou. Você briga com seus colegas, você faz um contrato bonitinho, mas é o que acontece? Vem o gerentão, né? Tipo, quem detém o poder, e aí você não conseguiu resolver, o cara um olha para o outro. E aí, meu filho, quando é que a gente vai dividir isso aqui? Ah, então eu pago 30, você paga 70, tá bom para você? Então tá bom para mim, beleza. Caneta e tá resolvido. E é isso. Depois disso, eu nunca mais briguei com os meus colegas para provar se contaminação vinha de A ou vinha de B, porque não vale a pena, não, tá? Então, esse é meu caso de hoje. Passamos 2 minutos. Semana que vem isso não acontecerá mais. Algum comentário, André? Não, prazer estar O aqui povo com vai achar que eu vocês. sou braba, né? Que eu falo, eu fico brigando com o povo. Eu sou um pouco braba, gente, mas eu sou legal também. Vocês podem falar comigo agora se vocês quiserem. Muito Tá bom. obrigada a todos que participaram. E eu vejo vocês na semana que vem, 8h20, no nosso projeto 2020. Um Tchau, abraço. tchau.